No ar. Boa noite. Estamos aqui hoje com a primeira live do Labia. Labia é o Laboratório de História, Intelectuais e Administração, um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e alocado na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense. Então, aqui hoje, para a nossa primeira live, a live de estreia do Labia, nós contamos com o Marcos Antônio Ramalho, que é bolsista do laboratório. Boa noite, Marcos. Boa noite. E também com a nossa convidada, professora Elaine Bortoni. Professora Elaine é psicóloga, tem mestrado em administração pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua como professora no consórcio CCERJ Unirio, atuando no ensino à distância dessa universidade. Então, eu quero aqui saudar a professora, dando boa noite para ela, que é a nossa primeira convidada para estrear as atividades do laboratório. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, Sérgio, pelo convite de participar desse projeto seu no seu laboratório, que é muito interessante, né? É uma satisfação muito grande apresentar aqui uma parte da minha tese de doutorado, né? Uma vez que eu fiz o meu mestrado na Faculdade de Administração da UF, no PPGAD, e foi ali que eu comecei a iniciar meus estudos sobre os empresários e a ditadura militar. E o IPES, né, que é uma entidade de classe empresarial, que eu vou falar para vocês um pouquinho à frente. Gostaria de falar também que eu faço parte de um grupo de trabalho empresariado e ditadura. Nesse grupo, a gente estuda vários grupos econômicos envolvidos com golpe e com ditadura, né? Tem vários trabalhos ali, trabalhos muito interessantes, né? E vou falar um pouquinho para iniciar da minha tese, né? A minha tese eu fiz na UFRJ, concluí em 2018. Eu pesquisei esse IPES, que é o Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, é uma entidade empresarial. Esse estudo do IPES, quem começou primeiramente a pesquisar esse instituto foi o René Dreyfus, né, que ele fez uma obra maravilhosa, que é 1964, A Conquista do Estado. E vários trabalhos têm surgido a partir daí, né? Eu pesquisei o IPES, eu consegui ter acesso a algumas fontes que o Dreyfus não teve acesso, né? Porque os acervos vão abrindo, os documentos vão aparecendo, então eu trago algumas novidades sobre o IPES, né? E eu pesquisei, além disso, as indústrias farmacêuticas que financiaram esse instituto e que vieram a se beneficiar com uma série de políticas públicas no governo Castelo Branco, né? E a outra parte da minha tese, eu fiz um levantamento dos membros e associados do IPES que foram para o Estado, depois do golpe no governo Castelo, eles foram para o Estado, mais especificamente, eu fiz um levantamento da presença desses empresários, né, desses técnicos empresários, desses executivos envolvidos com IPEs, que passaram a comandar as empresas estatais federais, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Vou mostrar uns slides aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Uhum. Já estamos aqui com a primeira assistência, com 10 pessoas na sala, né? Nosso público é fundamentalmente dos estudantes de administração da Universidade Federal Fluminense, né? E só, mais uma vez, agradecendo a presença da Elaine, e hoje ela vai falar para a gente sobre esse tema, que é 1964, os empresários e a conquista do Estado. Ok. Ok? Pode falar, Elaine.
Então, eu já fiz uma apresentação para vocês sobre a minha tese, o que eu levantei, agora eu vou mostrar essa parte desses empresários que houve uma conquista do Estado e como eles começaram a fazer parte desse Estado, ditando o rumo do Estado. Meu governo, que eu trabalhei, é o governo Castelo Branco, né? Bom, mas a pergunta que vem daí, né? A primeira coisa que a gente pergunta, o que é o IPES, né? Esse é um documento do IPES, esses documentos estão todos no Arquivo Nacional, estão todos guardados lá, alguns na Fundação Getúlio Vargas e outros lugares que eu fui buscando. Bom, o IPES, ele foi fundado em 1961, né? 2 meses depois da posse de João Goulart. Ele foi formado por empresários nacionais e internacionais, por tecnocratas de alto escalão e por militares de alta patente, mais especificamente da Escola Superior de Guerra, a ESG, né? O IPES surgiu num contexto de ascensão do Goulart, né, que ele havia criado uma série de medidas que não interessavam ao capital, sobretudo o estrangeiro, pois eles estavam sentindo que os interesses econômicos e políticos deles estavam sob ameaça, né? Nesse momento também teve o crescimento de movimento sindical e a ascensão da comunidade empresarial, a partir de 1950, no governo Juscelino Kubitschek, começou a ter uma entrada muito grande dessa comunidade empresarial mais internacionalizada, né? Então, o IPES ele surge, né, como uma resposta dos capitalistas à crise política do início dos anos 60, né? Ele tinha como objetivo, né, a meta dele era buscar constituir uma coesão da fração mais internacionalizada do empresariado no Brasil para integrar os diversos grupos civis e militares e uma oposição que pudesse deter Goulart e as forças sociais que o apoiavam, né? O IPES foi um instituto extremamente rico, ele era financiado por muitas multinacionais e empresas nacionais também, além de financiamento que vinha do exterior, sobretudo dos Estados Unidos, né? E para o projeto dele ser mais abrangente, ele criou filiais no Brasil inteiro, né? Que facilitava a comunicação, a disseminação dos materiais que eles vieram a fazer. Em Brasília foi criado o Escritório de Brasília, que esse escritório tinha como objetivo estar perto dos políticos, financiando os políticos, né, para defender os interesses deles e colaborarem também na deposição de Goulart, né? Bom, o IPES ele estava na liderança de uma organização que tinha vários outros institutos trabalhando junto com o IPES, mas o IPES, como o Dreyfus chama, era o grande guarda-chuva dessas entidades, e ele organizou uma atividade ostensiva para poder disseminar o projeto deles, o ideário deles, né? Então, para a ação, eles criaram artigos, matérias que saíam em jornais, panfletos, encartes, como esse aqui que está mostrando que o IPES é um encarte, né? Filmes que eram passados em todos os lugares, nas comunidades, nas empresas, nas universidades, organizaram uma série de seminários, de palestras, de congressos, programas em rádio, em TV, e por aí vai. Eles foram disseminando todo esse projeto deles para apresentar. Eles se apresentavam como uma comunidade científica, mas, na verdade, o interesse que estava por trás era outro, né? Eles queriam, inicialmente, desestabilizar o governo Goulart, mas, posteriormente, veio a ideia da deposição de Goulart. Além de todo esse aparato midiático que o IPES criou, ele também criou 23 anteprojetos de reforma de base, né? Esses projetos, eles tinham como ideia não só participar do debate ideológico, mas também como contrapor a reforma de Goulart, que Goulart estava naquele momento tentando colocar as reformas de base dele, né? E também para divulgar, apresentar o governo que eles estavam querendo, né?
Dentro dessas reformas de base, teve a reforma administrativa que o IPES criou, e foi ela que eu estudei no mestrado, né? Eu fiz um levantamento e mostrei como a reforma administrativa de 67, que é o Decreto-Lei 200, como ela ela era muito próxima, tinha muitos parâmetros próximos ao projeto do IPES, e com isso a gente vai vendo que realmente as ideias do IPES, né, os projetos deles, de um novo Estado, estava começando a ser implantado ali, né, no governo Castelo Branco, né? O IPES encerrou as atividades dele em 72, no Rio, porque as outras unidades já tinham encerrado anteriormente, né? Com a instalação da ditadura, né, os parceiros e associados do IPES começaram a ocupar cargos importantes no Estado, né? O IPES se tornou definitivamente governo. E é isso que eu vou começar a mostrar para vocês, a presença desses empresários, desses executivos dentro do Estado, elaborando diretrizes, políticas públicas que vinham a interessar a essa fração de classe, né, dos empresários, né? Bom, essa aqui são algumas empresas, né? Em algum momento o IPES tinha por volta de 440 empresas financiando. Essa aqui eu só coloquei algumas para vocês verem, sobretudo porque essas empresas ainda existem, né? E elas injetavam muito dinheiro no IPES para que o IPES pudesse fazer a ação política que ela queria, né? Bom, com o golpe militar, né, e eu posso até falar que o IPES, portanto, teve uma posição fundamental, né, no golpe e desejou construir um Estado à sua semelhança, né? Daí a gente usa muito a expressão ditadura empresarial militar, né? Porque, no nosso ponto de vista, foi um golpe de classe, né? Daí a gente usa essa nomenclatura. Bom, no governo Castelo, ele queria conter a inflação, facilitou investimentos estrangeiros, era uma política que favorecia a entrada desse capital estrangeiro, né? Queria elevar o ritmo de crescimento, criou medidas de desestabilização que atingiu diretamente os salários, né? Reduziu a idade mínima para trabalho para 12 anos, acabou com a estabilidade do emprego através da criação do fundo de garantia. As pessoas que tinham estabilidade de 10 anos na empresa, ele acabou disso a partir do momento que ele criou o FGTS, né? Criou uma repressão muito grande nos sindicatos, proibiu greve, e finalmente esse governo fez a operação limpeza, né? Ele eliminou toda a imposição que tinha na vida política ali para abrir lugar para as pessoas identificadas com a política dele, né? Com esses expurgos, né, militares e civis que haviam contribuído com o trabalho do IPES, no sentido de derrubar Goulart, começaram a ocupar essas posições chaves no governo, tanto na administração direta como na administração indireta, né? Bom, isso aqui é um monstruário para vocês verem que do Ministério do Governo Castelo. Vocês podem ver aqui por aqui do IPES, que a grande maioria aqui eram ipesianos, né? Eram membros associados que passaram pela órbita do IPES. Dois ministérios aqui que não tiveram presença de ipesianos, que é o Extraordinário de Coordenação dos Organismos Regionais e da Marinha. O resto todo aqui eram ipesianos. E com isso a gente vê que o IPES tornou governo, né? Esses empresários começaram a determinar o rumo do Estado, com a garantia das suas influências sobre o processo decisórios, e eles começaram a assegurar as diretrizes econômicas e políticas favoráveis ao capital, né? Criaram políticas públicas, implementaram reformas, intervieram na economia, estimularam a iniciativa privada, incitaram o capitalismo atrelado ao capital internacional e criaram, sobretudo, medidas para reprimir quaisquer ameaças operárias ou populares que fosse contra o governo, contra o regime, né?
o domínio, né, o poder e a liberdade de ação desses IPEsianos na estrutura dos estados foram muito grandes. Eles perpassaram por vários setores, por diferentes cargos, por diferentes empresas, né? Alguns casos que eu vou mostrar à frente para vocês, alguns acumularam diferentes funções, às vezes em diferentes empresas, né? Eles nomearam e indicaram para diversos postos pessoas provenientes de contato deles, né? E nas suas posições tiraram proveitos para beneficiar seu setor. Tem um caso muito emblemático, que é do Nestor Jost, que ele foi diretor e presidente do Banco do Brasil, e já no final da ditadura ele foi ministro da Agricultura, né? Eu achei um documento que mostra uma série de empresas pedindo empréstimo ao Banco do Brasil, e quando esses pedidos foram avaliados, eles foram recusados, ainda assim, Nestor Jost bancou os valores exatamente que essas empresas estavam pedindo, né? Depois eu até fiz um levantamento, eu vi que essas empresas, esses empresários, eles também financiavam o IPES. Então, eu estou citando apenas um caso para mostrar como eles estavam ali dentro do Estado, criando sempre situações para beneficiar a classe deles, né? A classe empresarial, né? Alguns desses empresários já eram funcionários públicos, né? O que mostra que eles estavam conspirando já dentro do Estado, antes de 64, e depois no primeiro governo ditatorial, eles foram também mostrando, eu vou mostrar isso para vocês, né? Aqui outros casos também de cargos importantes que foram ocupados por IPEsianos, né? O SNI foi criado por Golbery, né, de Couto e Silva, ele ficou à frente do Serviço Nacional de Informação, e o SNI ele foi criado a partir de fichas criadas pelo próprio IPES, né? O IPES tinha um fichamento grande das pessoas, e o SNI começou a partir dessas fichas que o IPES tinha iniciado, né? O Hélio Marques Viana, que foi inspetor-geral de bancos, isso aqui é só alguns, tem muitos mais, né? A Divisão de Assuntos Internacionais pelo Fábio Antônio e a Casa Civil pelo Iberegis. Isso é só para vocês terem uma ideia de como esses empresários estavam tomando conta do Estado, né? Bom, esse aqui, na minha tese, eu fiz o quê? Eu fiz um levantamento, eu mapeei as empresas estatais federais do período, do primeiro governo, e fiz um levantamento dos presidentes, vice-presidente, diretor e conselheiros dessas empresas. A minha ideia era ver como é que o IP estava dentro dessas estatais. Aqui, na minha tese, eu tenho esses setores separadamente, mostrando cada empresa e os nomes desses presidentes e diretores. Na minha tese, eu tenho tudo isso, né? Inicialmente, eu pensei em levantar só os grupos econômicos de maior importância, mas à medida que eu fui pesquisando, eu fui vendo que outras empresas estatais, como a do turismo, né, tinham IPEsianos. Eu fui me dando conta do tamanho, né, do dinamismo do IPEs dentro do Estado, né? Aqui a gente pode ver que da educação e cultura para cima, né? Nós temos 14 setores aqui, 12 tinham mais de 51% eram presidentes do IPEs, né? Dando ali um total de 70, portanto, de 97 empresas, 70 tinham presidentes IPEsanianos, que dá 72%, o que é uma amostra, né? Bem relevante da presença de IPEsianos na presidência, né? Quer dizer, foi majoritária. Além disso, aí não se esgota aí. Além disso, ainda tem os diretores e os conselheiros também que eram do IPEs. Quer dizer, a gente vê como a imensidão desses empresários, técnicos empresários, banqueiros, como era grande a presença deles ali dentro do Estado, determinando as políticas públicas, tudo como eu já falei, favorecendo a própria classe empresarial, né?
eu peguei aqui para falar um pouquinho sobre esse setor financeiro, que é um dos mais importantes dentro de uma economia, né? Então, a gente pode ver aqui que o BNDES, o Banco Central, o Banco do Brasil, o BNH, o Conselho Nacional de Economia e o Conselho Monetário Nacional, como tinham IPESianos dentro aí. No Conselho Monetário Nacional, a maioria era banqueiro, como eu vou mostrar agora aqui para vocês, né? Aqui tem todos os membros do Conselho Monetário Nacional, né? Tem o membro e o banco a qual ele ou era presidente ou foi diretor, estava ligado ao setor de banco, né? Quer dizer, é uma coisa muito... O CMN ele foi criado justamente no governo Castelo, em dezembro de 64, e ele era responsável por expedir normas e diretrizes gerais sobre a política econômica, de crédito, monetária, orçamentária e fiscal. Ou seja, esses banqueiros estavam aí tomando medidas aí que, com certeza, estava beneficiando. Como eu citei o Nestor Jost, que foi presidente do Banco do Brasil, se a gente fizer um levantamento, eles criaram, com certeza, muitas medidas que beneficiaram justamente esse setor, né? Bom, de todos eu levantei na minha tese 306 IPESianos nas empresas estatais, né? 69 deles trabalharam em empresas diferentes em diferentes setores. Se vocês começarem a ver aqui, a gente pode até pegar, a gente vê como esses empresários eles trabalhavam pelas datas, e a gente pode ver que eles estavam trabalhando em várias estatais simultaneamente, às vezes saía de uma, ia para outra, ou seja, era um balé ali dentro desses IPESianos, dentro da estrutura do Estado, dentro dessas empresas estatais, né? Eu queria citar, já está quase terminando meu tempo, eu sei, Marcos, não precisa me avisar, eu só queria citar algumas pessoas aqui, porque eu acho que é importante algumas situações. Esse Guilherme Júlio Borghoff, que ele ficou responsável por 4 empresas ligadas a armazenamento de produtos agrícolas, ele, além de trabalhar nessas 4 empresas, ele continuou trabalhando na empresa de propriedade dele, que era Borghoff S.A., Comércio e Tecnologia de Máquinas e Motores e Equipamentos, o que era proibido. Então, estavam lá, e isso não foi só ele, teve várias situações como essa, mas só estou citando algumas, né? O Genival de Almeida Santos, né? Ele quando saiu do setor público, ele foi para o privado, depois assumiu a presidência do Banco Aliança do Rio de Janeiro, depois retornou para o público, depois voltou a ser diretor do Banco do Brasil, e, por fim, ele foi ser diretor do Banco Nacional do Magalhães Pinto, né, que também estava aliado ao IPES. A maioria dessas empresas que eles iam vindo estavam ligadas, né? O Luiz Dumont Vilares, né, que ele foi presidente da COSIPA, ele também continuou trabalhando na empresa dele, que era a Indústria Vilares, e era conselheiro no mesmo período da Volkswagen, né? Alguns ocuparam várias funções em diferentes setores, né? Um foi o último, Raimundo Augusto de Castro Muniz. Ele não só ocupou várias empresas ali, algumas simultaneamente, como ele foi ministro da Educação e da Cultura. Além disso, ele citou, né, vários membros da família dele para alguns cargos, né, que é uma forma de reproduzir e manter e prolongar-se no poder. A irmã dele, Maria Luísa, foi presidente da LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência, e conselheira da FUNABEM, que é a Fundação Nacional de Bem-Estar ao Melhor. O irmão dele, João Maurício Muniz, era suplente da irmã. E o general Augusto César Castro Muniz, também irmão, comandou a 6ª Divisão de Infantaria de 66. Alguns beneficiavam amigos, como Oscar de Oliveira, que é o pai da atriz Cristiane de Oliveira. Isso é um momento caras, né? Ele criou várias relações quando ele era presidente da Vale, beneficiando o Grupo Azevedo Antunes, que é de mineração,
E no final ele foi acusado de ser um péssimo professor da UFRJ, que ele era professor da UFRJ, acusado de não dar aula, de não obedecer à LDB, que é a Lei de Diretrizes brasileira. E alguns casos, como Luiz Dumont Vilares, Américo Jacobino e Lacombe, Iberê Gilce, Paulo, eles já eram funcionários públicos, né? Quer dizer, eles estavam conspirando no Estado já, e depois vieram ocupar vários outros cargos dentro da administração pública, né? Em alguns setores. Bom, a minha apresentação é essa, esse aqui é a minha tese, eu continuo estudando os empresários na ditadura, eu e meu grupo, continuo, no momento também estou fazendo umas pesquisas sobre os empresários, porque esses empresários, né, eu estava até comentando com o Sérgio, eles estão o tempo todo e a gente não está prestando atenção nesses empresários, né? O que eles estão por trás. E agora eu até comecei a fazer um levantamento da presença desses empresários no governo Bolsonaro, até publiquei uns artigos e tal. Porque é fundamental estudar a presença desses empresários para a gente poder entender o andamento do Estado, para a gente poder entender as políticas públicas do Estado, que as respostas estão ali. É isso. Legal, Elaine. Só Muito fazer um bem, destaque parabéns. aqui antes de passar a palavra para o professor Sérgio, das pessoas que estão acompanhando a live. A gente já chegou aqui a mais ou menos 20 pessoas acompanhando na página do laboratório da Web Rádio Censura Livre. Queria agradecer aí quem está acompanhando, a Débora Fontinelli, a Rosane Romão, as pessoas comentaram aqui, né? Ana Carolina Reginato, o Agnaldo Sucupira e o César von Dollinger, que estão acompanhando aqui com a gente, já botaram um comentário lá. Com você, professor. Obrigado. Bem, a gente vê que o tempo, mesmo nós estávamos pensando no tempo, né, Elaine? De 25 minutos, ainda é pouco. É pouco. É pouco para o tanto que se tem a falar, né, num tema como esse, né? Eu não sei se já temos perguntas, hein, Marcos? Se alguém teria colocado alguma pergunta? Não, até agora nenhuma pergunta não. Só agora o professor Martins também comentou aqui, deu os parabéns. Mas até agora nenhuma pergunta não. Então, lembrando que a Rosane Romão Guarani Caioa, ela fez o mestrado junto comigo no PPGAD. Ah, legal. Então, o pessoal do PPGAD também acompanhando. O professor César von Dollinger é nosso colega do Departamento de Ciências Atuariais, né? Bem, então eu vou começar aqui dialogando com a Elaine, né? Primeiro, tratando de um ponto que hoje tem sido muito levantado na historiografia, embora, né, nós saibamos que originalmente esse momento de 64 não tenha sido visto assim dessa forma, né, que é o uso, queria que você, né, aproveitasse aqui para avançar um pouco mais sobre o uso desse termo, né, golpe militar empresarial, porque o primeiro conceito, vamos dizer assim, utilizado, né, era mais restrito, falavam de um golpe militar. Depois usou-se muito, inclusive, o termo civil militar, né? E por que, então, é preferível, né, segundo uma determinada corrente da historiografia, estreitar um pouco mais esse civil, né, e utilizar o empresarial? Então, Sérgio, como eu falei até no início da minha apresentação, o grande trabalho que começou a dar conta disso, de mostrar a presença desses empresários na construção ali do golpe, foi o Dreyfus, né? Eu estou até com o livro aqui, até posso mostrar a capa, né? O Dreyfus fez uma pesquisa lindíssima sobre o IPES e foi apontando esses empresários, esses grupos econômicos que estavam ali. A partir dali, começou muito a mudar, porque a gente viu que a presença desses empresários foi muito grande no golpe. Foi um golpe de classe, na verdade, né? De classe empresarial. Daí nós usamos esse termo, ditadura empresarial militar, porque eles foram os grandes construtores, eles estavam ali por trás. Eu falei muito rapidamente aqui do IPES, mas o IPES foi muito mais
isso, né? Ele cometeu várias ações lícitas, ilícitas, várias corrupções, né? Para poder fazer essa conquista do Estado, que o objetivo deles era esse. Então, a partir daí, a gente começou a usar esse termo empresarial militar, justamente por ter a consciência da importância desses militares no golpe e na ditadura, né? Uhum. Isso é muito interessante, porque nós temos na UF também o curso de Administração Pública, temos hoje 2 graduações, né, dentro do nosso departamento, Administração e Administração Pública. E você fala bastante, né, dessa proximidade que os empresários têm com o Estado, né, e a influência que eles exerceram e continuam exercendo até hoje na administração pública. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, o interesse deles dessa conquista do Estado é para eles botarem o projeto de governo deles, né? Durante a minha pesquisa, eu vi muito que eu li uma autora norte-americana, o sobrenome dela é Payne, né? Que ela fez uma pesquisa, ela veio ao Brasil, ela entrevistou uma série de empresários, inclusive envolvidos com IPs, que eles colocaram o tempo todo, que para eles não fazem diferença ser uma ditadura, uma democracia, para eles isso não tem o menor problema. O que eles querem é poderem estar ali no Estado, e esse Estado está beneficiando eles, né? E foi o que eu mostrei quando aconteceu no governo Castelo, que eles foram para os cargos mais importantes, determinando as posições mais importantes, eles ocuparam ali, na administração direta e na administração indireta, né? E eles não estão muito preocupados com isso, né? Até trazendo agora um pouco para cá, eu fiz um artigo sobre os empresários envolvidos com o Bolsonaro, e vários deles têm uma fala assim, que eles não se incomodam do Bolsonaro ser racista, dele ser homofóbico, dele ser preconceituoso, eles não estão nem um pouco preocupados com essa fala deles, entendeu? Eles querem, na verdade, que esse governo faça as coisas para atender eles, como está fazendo, né? Uhum. Um outro ponto interessante tem a ver com os meios pelos quais, né, essa classe empresarial usou para chegar à conquista do Estado. E o IPES, né, é um think tank. Aí queria que você falasse um pouco, né, sobre esse termo ontem e hoje. Esse termo, na verdade, é um termo que vem dos Estados Unidos, que como é? Canhão? Não, tanque de ideias, né? Os think tanks é isso, é um tanque de ideias. O IPES, ele fazia exatamente isso, só que eram ideias que beneficiavam a eles, né? Então, eles produziam um monte de ideias, né, que eram disseminadas na sociedade civil e na sociedade política, né? E o IPES, ele foi criado, né, justamente como uma resposta dos capitalistas, né? No caso do IPES, porque o Goulart havia assumido o poder, né? Então, nessas situações, eles começam a se reproduzir, porque é uma forma deles estão ali para brigar pelos interesses deles, né? E o IPES, ele inspirou muito, né? Hoje em dia, a gente tem o Instituto Milênio, né? Que, inclusive, os netos e parentes de alguns ipesianos estão dentro do Instituto Milênio, tem o Instituto Liberal, e por aí. Hoje eu estou pesquisando também um chamado Instituto Brasil 200, que apoia o Bolsonaro, né? Então, eles continuam agindo, né? A questão deles é marcar a presença e brigar ali para que o Estado esteja ao lado deles, né? Beneficiando eles de alguma forma, né? Então, o IPES, nenhum desses se comparam com o IPES, do meu ponto de vista. Nem o Milênio, nem o Liberal, nenhum se compara com o IPES, né? Mas a ideia deles é exatamente a mesma, né? Do que o IPES fez e eles continuam ainda fazendo, né? Chegou alguma pergunta aí, Marcos? Como é que está essa parte do público? Não, até agora nenhuma pergunta. O pessoal só quer elogiar, mas não quer perguntar. Aí... Tem muito elogio aqui. Tá, sim, até destacando alguns aqui. Mas a gente tem que dizer para eles que professores, né, gostam de ser desafiados com perguntas. Né? Assim, os maiores elogios são essas perguntas que podem chegar do público, e eu peço para o pessoal não fique inibido, né,
aqui, mas... Olha, já que tem perguntar. Tem uma colega aqui que eu estou vendo, que é a Ana Carolina Reginato. Ela faz parte desse meu grupo, Empresariado e Ditadura. Ela tem uma pesquisa brilhante sobre a mineração na ditadura, né? Então, são vários grupos econômicos que estão sendo estudados para ver como... O Pedro Campos também, eu acho que já veio dar uma vez, uma aula comigo. Ele estudou a construção civil, né, no golpe militar, uma pesquisa lindíssima também. Enfim, tem várias outras que é necessário e urgente estudar isso, né? Muito urgente, né? Até para entender, na verdade, porque às vezes a gente, não invalidando as outras pesquisas, pesquisas dos desaparecidos, como que foi torturada, que eu acho que são pesquisas fundamentais também, mas a gente tem que pesquisar a origem, né? Quem é os responsáveis, né? Quem está por trás para que isso tudo tenha acontecido, né? E foram exatamente esses empresários, né? Então, num ponto da sua fala, né, eu notei que você se referiu a projetos contrários às reformas de base, não foi isso? Anti-reformas de base. Você podia detalhar um pouco mais? Isso é bem interessante. É muito interessante isso, porque era assim, o IPES ele tinha um escritório em Brasília, chamado Escritório de Brasília, que ficava administrado, esqueci o nome dele, então uma pessoa da Fundação Getúlio Vargas que trabalhava muito junto com o IPES, né? O IPES montou esse escritório em Brasília justamente para estar ali junto com os políticos, eles financiaram muitos políticos, e depois houve até uma CPI para investigar não só o IPES, mas como o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, sobre corrupção. Esse IBAD acabou tendo que fechar, porque foi provado. O IPES conseguiu se esconder, não mostrou muita documentação e continuou no Rio até 72, né? Bom, esses políticos que eram financiados por esses ipesianos, eles conseguiam, o pessoal do IPES conseguia com esses políticos que eles passassem algum projeto que estava sendo ainda estudado pelo governo João Goulart, né? De posse dessa ideia, desse projeto, eles mandavam para Rio ou para São Paulo, porque o IPES era tão organizado que ele tinha vários grupos de estudos, cada um para estudar alguma coisa, um setor, e eles criavam, mandavam essa ideia para esses grupos de estudos do IPES, eles estudavam isso e faziam da forma deles, eles corriam e apresentavam em Brasília antes do governo Goulart apresentar. Com isso, desestabilizava o governo. E ali ele já estava mostrando o projeto de governo deles. Dentre esses projetos de reforma, eu pesquisei a reforma administrativa, né? O IPES tem, na minha dissertação de mestrado, eu coloquei todos os 23 projetos que o IPES organizou, e eu peguei isso da reforma administrativa. E fazendo umas comparações entre o projeto do IPES e o Decreto-Lei 200, né, que diz sobre a reforma administrativa, a gente vê muita coisa em comum, né? O que se conclui que eles estavam seguindo o projeto do IPES no governo, né? Outros projetos de reforma de base já foram estudados. Tem um em São Paulo, que ele estudou a reforma financeira. Tem alguns estudos, mas esses estudos merecem ainda serem bem estudados, essas reformas estudadas minuciosamente para poder entender como realmente o IPES colocou o projeto dele no Estado, no governo. Ele estava direcionando o rumo do Estado, né? Como eu falei. Bem, Elaine, temos duas perguntas aqui. Vou botar a primeira aqui. É do Cleanto Albuquerque. Ele pergunta por que nesse período não teve um grande programa de privatizações de estatais. E deu os parabéns aqui para a live. Na verdade, os programas de privatizações começaram muito depois, né? O governo Castelo ele tinha todo o interesse o projeto econômico que ele fez foi para abrir para os capitais estrangeiros, né? Então, não tinha, né? O que aconteceu muito, por exemplo, na indústria farmacêutica, é que essas empresas estrangeiras que entraram no Brasil acabaram comprando a preços
irrisórios, né, as indústrias farmacêuticas nacionais, né? Então, nesse momento, não tinha essa da privatizações das empresas estatais, né? Agora surgiu mais duas perguntas aqui do Vinícius Figueira. Ele fez duas perguntas, então eu vou primeiro passar para a Ana Carolina e depois a gente faz as do Vinícius de uma vez só. A Ana Carolina Reginato pergunta: gostaria que a Elaine comentasse um pouco, um comentário, um pouco da ligação do empresariado com a violência política na ditadura, no financiamento de órgãos repressivos, na repressão aos trabalhadores de suas empresas, etc. Boa pergunta. Isso aconteceu muito. No relatório final da Comissão Nacional da Verdade, ela já apontou como algumas empresas, né, elas perseguiam, elas cometiam a repressão dentro das suas próprias empresas. Uma empresa que está sendo muito investigada, não sei se vocês estão sabendo, é a Volkswagen, né? É um grupo de São Paulo, achou uma documentação que mostra, teve outras sobreviventes, que agora há pouco tempo até faleceu, que testemunhou como eles realmente sofriam repressão, tortura, perseguição dentro das próprias empresas, né? Porque em 69, 70, foi criada a OBAN, que é a organização brasileira. Ai, gente, me falhou aqui. A OBAN. A OBAN, ela foi financiada por empresários, né, que tinha como objetivo justamente perseguir esses operários, esses trabalhadores, né? Na minha pesquisa, eu achei uma publicação de um sindicato lá do ABC Paulista, que aponta que dentro das indústrias farmacêuticas também tiveram perseguições, tortura, alguns trabalhadores foram achados mortos depois, né? Eles eram pressionados, perseguidos, sobretudo aqueles que militavam, né? Eles eram perseguidos dentro das empresas, eles eram denunciados para o DOPS, que foram para lá, foram torturados. Teve um que a família inteira, a esposa e os filhos, crianças, foram também torturados, né? E esses relatos foram confirmados. O Paulo Aires Filho, que foi um dos fundadores do IPES e que era da indústria farmacêutica, né? Ele, por exemplo, fez parte da OBAN, né? Que tinha um financiamento, estava ligado também à Fiesp, vinha direito, ou seja, tinha um grupo grande envolvido lá. Esse dinheiro era para bancar essas repressões, para perseguir esses trabalhadores que estavam na militância, que não concordavam com o regime, eles foram perseguidos, alguns assassinados, torturados e por aí vai, né? Beleza, Elaine. Temos aqui a última pergunta feita, que é do Vinícius Figueira. Ele fez duas perguntas, na verdade. Então, eu vou falar a primeira e depois você responde, eu faço a segunda em seguida para não ficar muito embolado. Tá. Ele pergunta: queria saber se dentro das pesquisas feitas foram encontrados grupos de empresários que destoavam do IPES e eram contra a ditadura, e se eles tiveram alguma influência no sentido de resistir à ditadura. Boa pergunta. Olha, um caso que a gente conhece muito, tipo assim, mas eu acho que não tem nenhum estudo que aprofunda sobre isso, né? É o caso da Paner, né? O dono, não sei o que, o Wallace, ele não era conivente, depois ele acabou perdendo a empresa, ele foi perseguido, e ele não estava dentro do IPES, né? Agora, é uma pesquisa que vale a pena ver quem eram esses empresários que não estavam apoiando ali o IPES, né? Acredito que tenha, né? Mas um caso que eu lembro muito agora é esse da Paner, né? Esse Wallace, que ele não era a favor, ele acabou perdendo a empresa dele por uma jogada do Castelo Branco, e ele depois foi perseguido, ele perdeu tudo que ele tinha, enfim. É um caso clássico. E a outra pergunta que ele faz é se o IPES tinha alguma ligação com os grupos de empresários ligados a outras ditaduras na América Latina. E aí eu complementaria dizendo, eles tinham ligações também nos Estados Unidos? Boa. Boa pergunta. Então,
esse think tanks, né, essas entidades empresariais, elas começaram a surgir nos Estados Unidos. Isso é uma ideia que vem lá dos Estados Unidos. E depois eles começaram a espalhar as irmãs congêneres por toda a América do Sul, pela América Latina tinha. E elas se comunicavam entre elas, né? Antes de eu fazer essa pesquisa minha no doutorado, eu estava pensando em pesquisar uma entidade no Chile chamada IPAs, né? E o pouco levantamento que eu fiz na época, né, os empresários do IPES, eles estavam ensinando, eles estavam passando know-how para esses empresários do Chile de como fazer um golpe, né, porque aqui no Brasil foi primeiro, no Chile foi lá só em 73, né. E alguns levantamentos que eu fiz mostram que esses empresários vinham, eles se associavam a empresários brasileiros, né, para poder aprender. Teve um empresário chileno, o sobrenome dele é Fuenzalida, não me lembro o primeiro nome, que ele chegou a se associar com o dono das páginas amarelas, que era o Gilberto Uber, que me parece que essa criatura ainda é viva, vive escondido no interior de São Paulo. E ele foi sócio E depois um parente desse Gilberto Uber me confirmou que esse Fuenzalida estava sempre dentro da empresa, né? Então, houve essa troca, né? Eu li alguns documentos também que o Brasil mandava armas dentro de sacas de café pelo porto, né? Para o Chile, para poder armar. Enfim, tinha toda uma organização. Tem um trabalho muito interessante, que é do Hernan Ramírez, que ele faz uma pesquisa de uma entidade argentina, fazendo uma analogia, comparando com IPs, né? Então, já tem vários estudos que apontam nessa direção, né? E, consequentemente, é claro que elas eram financiadas, né? O IPES ele foi financiado pela CIA, tem levantamentos que falam que a CIA injetou muito dinheiro aqui no IPES, desse BAD que eu falei anteriormente para vocês, quem estava por trás, nos próprios documentos do IPES mostram, né, que depois do golpe, esses empresários foram para os Estados Unidos para falar bem, olha como a ditadura está sendo ótima, etc. e tal. E eles eram recebidos, né? O Lincoln Gordon estava muito envolvido com o IPES, né? Os documentos do IPES mostram esse contato deles, essas trocas de informação que tinha entre eles. A Embaixada Norte-Americana, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, que é a ANCHAM, dentro da ANCHAM foi criado um fundo chamado Fundo de Ação Social, que foi um fundo que passou mais dinheiro para o IPES, né? A ANCHAM tinha como associada só as multinacionais norte-americanas, quer dizer, a grande maioria era norte-americana. Eles queriam passar dinheiro para o IPES, mas não queriam aparecer, não queriam se comprometer, deixar algum rastro para mostrar que eles estavam financiando. Então, o que foi criado, né? Uma discussão entre a ANCHAM, entre os empresários do IPES, a Embaixada Norte-Americana, eles acabaram criando esse Fundo de Ação Social, que é o FAS. E esse FAS colocava muito dinheiro no IPES, né? Quer dizer, eles estavam sempre agindo ali por trás, então o envolvimento norte-americano é maior do que a gente possa imaginar. Legal, Elaine. Temos mais uma pergunta aqui da Ana Carolina Reginato, e ela faz a pergunta... Reginato. Elaine, você poderia comentar um pouco, na linha da pergunta anterior, sobre as disputas e tensões dentro do IPES, sobretudo entre a filial do Rio e de São Paulo? Sim. Então, os empresários eles estavam ali organizados dentro do IPES porque eles tinham um objetivo em comum, né? Eles tinham um objetivo, mas eles eram diferentes em muitas coisas. Então, assim, dentro do IPES aconteceram muitas tensões, né? O IPES São Paulo e o IPES Rio, que ficavam mais à frente, mais no controle das ações, das estratégias, do que era criado, eles tiveram muita rivalidade, muita briga, né? Por posições diferentes, em vários motivos que eles se colocavam em posições diferentes, mas eles acabavam se mantendo ali junto porque eles tinham uma afinidade, que era a derrubada do governo de João Goulart, né? Mas houve uma rixa, assim, na questão da agricultura,
enfim, eu não estou muito lembrada agora, eu posso até ver e até responder isso um pouco depois, mas teve muitas discussões, muitos embates, em alguns documentos eles falam assim, não vamos comentar nada, pessoal do Rio, não vamos comentar nada disso com o pessoal de São Paulo, o pessoal de São Paulo só gosta disso, e o pessoal de São Paulo também falava a mesma coisa, mais do Rio, porque os documentos que a gente tem mais é mais do Rio de Janeiro. De São Paulo começaram a aparecer alguns agora, que estão no acervo do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Legal, por enquanto não tem nenhuma pergunta, mas queria destacar aqui que a gente chegou em todas as plataformas em que fomos compartilhados a 40 pessoas assistindo e agradecer todas elas. Agradecer todas elas e pode falar, professor, é com você agora. Não, achei ótimo, porque nós estamos bem no começo, né, Elaine? Sim, foi uma satisfação muito grande e também um desafio, né? Porque a Elaine estudou no PPGAD, né? Fez a sua dissertação de mestrado no programa, né? E depois, inclusive, seguiu pelo lado da história. Você já vinha trabalhando com história, né? História contemporânea do Brasil. Né? Eu sou historiadora também, né? E fez esse diálogo, né, com a administração e continua, eu imagino, né, até hoje. Né? Elaine, queria que você falasse um pouco do grupo com quem você trabalha. Estou sabendo que você tem, inclusive, um simpósio na ANPU regional, né, aceitando trabalhos. Isso também é uma coisa importante para ser registrada aqui hoje. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Então, eu faço parte de um grupo de trabalho chamado Empresariado e Ditadura, né? É formado por vários professores, não só da história, mas tem gente da administração também, né? E a gente pesquisa justamente esses grupos econômicos e a ditadura, né? Tem vários trabalhos, como esse da Ana Carolina que eu falei, do Pedro Campos, enfim, vários, desculpas se eu não estou lembrando de tudo, mas é nervoso. Tem vários outros trabalhos, tem trabalho que pesquisa a relação do empresariado brasileiro com o empresariado norte-americano, que é da Martina, tem trabalho que pesquisa os bancos, né, na ditadura, que é do Rafael Brandão, gente, e por aí vai, são muitos trabalhos, né? Nós temos um Facebook, se alguém tiver interesse, é só entrar lá, Empresariado e Ditadura, né? Ali a gente sempre coloca eventos, algumas novidades sobre essa questão, né? Sobre essa temática, né? E a gente, esse ano, aproveito para convidar todos e todas, a gente vai ter um ST na ANPU, né? De História esse ano, as inscrições estão abertas, com essa temática empresariado e ditadura, mas a gente prolongou um pouquinho para abrir um pouco mais a discussão. O nosso ST é o número 11, se alguém tiver interesse, é só entrar no site da ANPU e se inscrever até o dia 31, que a gente vai estar lá, acho que vai prometer, a gente vê que tem muitos poucos trabalhos sobre essa questão do empresariado, né? E eu acho que é de fundamental importância a gente entender quem realmente está nesse estado, quem é do bloco do poder, o que eles estão fazendo. Eu acho que a partir daí que a gente realmente vai começar a entender esse estado, né? Sobretudo o estado até atual, né? Sim. Só para... Como a gente está chegando ao final da live, já está na reta final, eu vou colocar aqui no chat o link para o pessoal, para os alunos principalmente, entrarem no formulário que vai permitir que seja gerado certificado para eles de atividades complementares dessa live daqui. E também queria ressaltar aí, agradecer o espaço aberto pela Web Rádio Censura Livre. A gente também está online agora no aplicativo e no site da rádio e na página do Facebook deles também. Pode falar, professor. Ótimo. Não sei se vai vir mais alguma pergunta, se vier, tá ótimo também, tá? Mas eu queria perguntar para a Elaine o seguinte: o IPES, então, ele funcionou até quando? Essa é uma primeira pergunta. E depois, né, também, a partir dessa pergunta, te perguntar, assim, o papel dos empresários, não sei se com o IPES ou já sem o IPES, né, tiveram, então,
na transição que nós tivemos da ditadura para uma democracia, porque a gente fala muito, né, nos limites, muitas travas, apesar das conquistas acontecidas, nessa transição. Como é que os empresários participam e se o IPES também participou desse período? Tá, boa pergunta também. O IPES, ele existiu até 1972, né? Algumas unidades acabaram antes, a que ficou até o final, até 72, foi o IPES Rio, que ficava ali no edifício Avenida Central, aqui na Rio Branco, né? Bom, segundo os documentos, eles pararam porque não tinham mais recursos, não tinha mais dinheiro, o que eu duvido muito, porque era uma entidade riquíssima. Embora alguns empresários estavam parando de financiar, enfim, o que eles colocam muito é sobre isso, né? Sobre essa questão dos empresários na transição e tal, eu não cheguei até lá, meu corte temporal foi o governo Castelo. Mas uma coisa que eu observei, inclusive é o último capítulo da minha tese, eu encontrei alguns documentos que já mostravam que esses empresários, inclusive do IPES, eles já estavam insatisfeitos com o governo Castelo, né? Existem vários estudos, como o Sebastião Cruz e vários outros, que mostram que essa insatisfação do empresariado com os governos militares começou nos anos 70, no final dos anos 70, 80, transição. Só que eu achei documentos que mostram que eles já estavam insatisfeitos com o governo Castelo. Eles queriam mais repressão, eles queriam uma linha mais dura, eles queriam que cortasse mais de direito, mais do que já foram cortados os direitos, né? Uhum. Então, já tinha uma insatisfação deles ali no governo Castelo. Vamos dizer que no final, na segunda metade, já do final do governo, eles já estavam manifestando ali uma insatisfação. E essa insatisfação foi crescendo muito depois, né? Aí tem esses estudos do Sebastião Cruz e vários outros que mostram como esses empresários já estavam insatisfeitos com a ditadura e começaram a lutar contra os governos militares, né? Agora, a transição, eu não cheguei lá, meu corte é o governo Castelo ali, mas já havia uma insatisfação a partir dali, não nos anos 70, 80, já tinha a partir dali. Uhum. E mais uma pergunta só, aproveitando que acho que a gente já tem aqui 100, talvez 10 minutos, não sei, né? Porque você comentou comigo, né, que também estudou na sua tese a indústria farmacêutica, né? Então, pediria para você falar um pouco mais sobre esse setor, né? Acho que dentro do período Castelo Branco ainda, que você... Isso. Né? Uhum. Então, eu fiz um levantamento na minha tese das indústrias farmacêuticas e os empresários desse setor que estavam financiando o IPES, né? Levantei a forma como eles contribuíam com o IPES, às vezes diretamente para o IPES, porque tem os recibos nesse acervo que mostram essas contribuições, né? Às vezes através de outras entidades, né? Como através da CISG, que é a Confederação das Indústrias do Rio de Janeiro, ou através desse Fundo de Ação Social que eu falei anteriormente, né? Então, o financiamento vinha de várias ordens, né? E eles financiaram, estavam ali por trás e tal. No governo Castelo, eles foram retribuídos por eles terem colaborado na construção do golpe e por ter legitimado essa ditadura, né? Então, assim, o governo Castelo, eu fiz um levantamento das políticas públicas que beneficiaram. De imediato, ele cancelou alguns decretos criados ainda no governo João Goulart, que colocavam um freio nessas indústrias, né? Porque elas são abusadas, elas não acatam, elas acham que nos países de terceiro mundo, elas podem impor o que elas fazem lá até porque em muitos países dá para fazer exatamente isso, né?
Então, ele revogou uma série de políticas públicas que colocavam um pouco de limite, né, que controlavam um pouco as empresas, e começou a baixar uma série de políticas públicas. Eu fiz um levantamento de todas elas que foram beneficiando essas indústrias, né? Obviamente que essas indústrias, elas tinham as entidades de classe delas, que estavam ali pressionando, que estavam ali fazendo lobby, né? E só para vocês terem uma ideia, em 1966, a indústria farmacêutica já era o sexto setor mais rico no Brasil e o maior da América Latina, aqui do Brasil. Então, elas foram beneficiadas e elas cresceram. Algumas indústrias nacionais não tinham condição de competir com essas indústrias farmacêuticas, perderam, elas foram compradas, né, absorvidas por essas empresas fortes, né, e foi perdendo essas empresas, né. Deixa eu ver se eu falei tudo delas. No final da ditadura, elas estavam riquíssimas, poderosíssimas, né? E a indústria farmacêutica, eu acho que é interessante, assim, é um setor extremamente importante, que não tem estudo sobre... quer dizer, tem estudo da indústria farmacêutica, assim, estudando patente, estudando HIV, estudando câncer... Mas estudando enquanto um grupo econômico que está agindo no Estado, não tem essa pesquisa, né? E eu procurei mostrar um pouco isso. Eu estou ainda avançando, estou achando outros documentos e tal, eu quero estender essa pesquisa um pouco mais para o período da ditadura toda, até 1988, né? E é um setor, assim, que é da saúde, né? Mas comete os maiores absurdos de remédios falsificados, remédios adulterados, né? Elas, no Estado, o tempo todo brigando por maiores preços e tal, e conseguiam, né? Nesse período. E eu continuo buscando mais sobre essa indústria, porque eu acho que é muito importante, porque diz respeito à saúde pública, né? E elas não são investigadas, elas são muito quietinhas, na verdade, elas quase não aparecem, elas sempre estão fazendo aquele... Pensamos na sua saúde, pensamos no seu bem-estar. E, no fundo, né, é uma empresa capitalista que tem o medicamento como mercadoria. Isso é que é o mais importante. Uhum. Marcos, mais alguma pergunta? Como é que nós estamos nessa parte? Só uma citação aqui da Alba Salles, comentou dizendo que a pesquisa da Elaine é ótima e de extrema importância. Mas só isso. E só lembrar também que essa live vai estar disponível aqui no Facebook da Web Rádio e no canal do YouTube do Laboratório. Então, quem quiser acessar depois para consultar, acessar os links também, os links para a pesquisa da Elaine, estão todos aqui nos comentários. E vou colocar também lá na descrição do vídeo do YouTube, quem quiser ver, só acessar. E eu agradeço o comentário e assino embaixo também, que o trabalho da Elaine é, de fato, assim, de grande importância, né? E nós precisamos discutir cada vez mais esse tema do empresariado durante a ditadura, mas também, né, em períodos mais recentes e até no tempo presente e na história imediata, né? Isso é muito importante estar atento para isso daí. Eu só queria fazer aqui também, né, uma propaganda das próximas lives do Labia, né? Nosso próximo convidado é o professor Victor Chagas. Ele é do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade Federal Fluminense e organizador do Museu de Memes. E ele vai apresentar aqui uma live sobre a política dos memes, né? Também é uma coisa que nos chama muita atenção, né? O fenômeno dos memes na política e na comunicação, e essa live vai acontecer no dia 25 de agosto, nesse mesmo horário, 18h30, né? Então, a política dos memes com o professor Victor Chagas, tá? Bem, eu agradeço, então, a presença da Elaine, tá? Foram assim, momentos muito preciosos, né? O público, de fato, teve muito a aprender e agradeço também a interação, né, de todos. E coloco aí para vocês
né, as palavras finais, tanto do Marcos, vamos começar pelo Marcos, e a despedida da Elaine também aqui, ok? Marcos. Legal. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está envolvido no nosso laboratório e agradecer também a nossa audiência hoje, que não foi assim gigantesca, mas foi grande para uma primeira live, foi ótimo. A gente teve bastante interação. E novamente agradecer ao Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que disponibilizou o espaço também da rádio para aumentar ainda mais nosso público, nosso alcance hoje. E a Elaine, que fez esse trabalho incrível aí. E agora eu passo a palavra para ela. Eu queria agradecer o Marcos, que foi tão paciente, explicando essa coisa difícil que é mexer nesses negócios e me acalmando, porque é muito ruim esse negócio online, a gente não vê a carinha das pessoas, não tem como interagir. Ele foi de uma paciência incrível. E agradecer ao Sérgio pelo convite, fiquei falando de novo, fiquei muito contente, porque fiz o mestrado aí no PPGAD, que foi um momento muito interessante, quando eu dei início a toda essa pesquisa, né? Muito obrigada, sucesso nesse projeto que vocês estão fazendo, que é muito legal. E o que precisarem de mim é só me mandar um e-mail que eu estou pronta para atender a dúvida de alguém, atender o que vocês precisarem. Muito obrigada. É isso, então. Nós agradecemos mais uma vez, né? E aí vamos nos despedindo, aguardando, então, vocês novamente no dia 25 de agosto para a próxima live do Labia, ok? Beleza, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.